Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Aqui comigo, o professor Antônio Paulo. Vejamos o que vamos estudar na nossa aula de hoje. Então, hoje a nossa aula de número 66, objeto de conhecimento, resolução de problemas com equação do primeiro grau, detalhamento, resolução e elaboração de problemas com equação polinomiais de primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Muito bem, alunos, vamos ao início da nossa aula? Olá, meus queridos alunos, vamos então dar início aqui à nossa aula. Nesta aula nós vamos falar de equação do primeiro grau, mas em especial, nesta aula nós vamos falar de resolução de problemas com equação do primeiro grau, tá legal? Uma vez que vale a pena a gente relembrar um pouquinho, que vocês já viram um pouco de equação do primeiro grau, a resolução, né, como resolve uma equação, vocês já viram um pouco aqui com a gente ainda nesta unidade, não foi? Mas enfim, vamos então, mesmo assim, vamos relembrar um pouco aqui de equação do primeiro grau, para a gente poder então partir então para a nossa resolução de problemas, tá legal? Bom, temos aqui na nossa primeira cartela, diz o seguinte: podemos comparar as equações com balanças de dois pratos, onde há um equilíbrio se os dois pratos estiverem com a mesma massa. Pessoal, olha aqui para o professor, só para a gente relembrar bem essa ideia de equação. Equação, pessoal, é uma ideia realmente de uma balança. Para que a balança esteja em equilíbrio, é importante que nos dois lados da balança tenhamos a mesma quantidade de massa, tá bom? Então, é essa a ideia mesmo de uma equação. Um lado da igualdade, que em matemática nós chamamos de primeiro membro, e a outra de segundo membro tem que ter equivale ao mesmo valor, tá bom? Isso é o princípio de equação, tá bom? Então, acompanhe comigo que eu trouxe um exemplo bem bacana para a gente relembrar isso. Vejam só, temos aí, determine o valor que foi apagado. Olha só, temos aqui a balança, né? Olha só. E temos aqui um valor que foi apagado. O valor que foi apagado é esse valor que está bem aqui, ó, tá bom? O professor está sinalizando para você. E aí, ó, perceba o seguinte, essas balanças, elas estão em equilíbrio, tá bom? Precisamente, ó, esta balança, ela está em equilíbrio. Sabendo que está em equilíbrio, sabemos que esse valor aqui, ó, um lado da balança é igual a 13, obrigatoriamente, ó, esse outro lado da balança também tem que ser igual a 13, uma vez que a balança realmente ela equivale à ideia de equação. Então nós temos a ideia seguinte, ó, 6 mais o termo desconhecido é igual a 13. E a gente vai pensar, qual é o número que eu adiciono ao número 6 e a resposta é 13. E aí você já sabe, eu tenho certeza que você já está dizendo aí do outro lado que a resposta é 7, né? 6 mais 7 é 13. Então, acabamos de descobrir então, o valor do termo desconhecido da nossa primeira balança. Vejamos a nossa segunda balança, aqui onde o professor está sinalizando. Temos aqui, ó, um lado é igual a 17, ó, que nós em matemática a gente diz que é o primeiro membro, tá bom? E o segundo membro, ele é igual a 2 vezes um número desconhecido, que aqui nós não sabemos, mais 5. O professor vai escrever essa ideia aqui, ó. O que está na balança, vamos escrever aqui em forma de equação, ó. 17 é igual a 2 vezes um termo que a gente não sabe, mais 5. E a gente vai pensar, tá? Qual é o número que eu multiplico, olha, porque tem um sinalzinho de multiplicação, qual é o número que eu multiplico por... E obtemos, ó, multiplico por 2, somamos com 5 e que seja igual a 17. Ó. Vamos pensar um pouquinho. Número que eu multiplico por 2 e somo com 5. A nossa resposta, pessoal, aqui vai ser 6. O termo desconhecido será 6. Por que 6? Porque, olha só, eu tenho aqui desse lado aqui o 17, ó. 2 vezes 6, ó, é 12. Repete o 5. E aí nós ficamos então com 17, 12 mais 5 também é igual a 17. O que nós encontramos então? O que nós descobrimos? Descobrimos que o termo desconhecido aqui, que é o termo que nós
não sabíamos, ele equivale a 6. Por que 6? Porque 2 vezes 6 mais 5 é igual a 17, que é exatamente igual o que nós temos aqui nesse lado, tá bom? Então, o termo desconhecido da nossa primeira balança é 7, o professor vai colocar aqui, ó. Da segunda balança, o termo desconhecido é 6, certo? Por quê? Porque 2 vezes 6 é 12, mais 5, 17. E temos ainda uma terceira balança. Nós temos aqui 8 menos... Esse tracinho, pessoal, a ideia é de termo desconhecido, tá bom? O professor vai ganhar um espaço bem aqui. Vamos colocar bem aqui, tá bom? Vejamos. Nós temos 2 mais o termo desconhecido, que nós não sabemos. Tem esse termo aqui, ó. Perdão, 2 menos o termo desconhecido tem que ser igual a 2, porque do outro lado, do outro membro, né, do outro lado da balança é 2. Então, 8 menos o termo desconhecido tem que ser igual a 2. Qual é o número que a gente coloca aqui dentro do termo desconhecido, que a gente subtrai do 8 e a resposta é 2? E aí, novamente, pessoal, nós vamos ter 6, olha. Isso aqui não é, sempre vai ser 6 não, tá bom? É uma coincidência, porque ó, 8 menos 6 é igual a 2. 8 menos 6 é igual a 2, que é igual a 2. Fechou, então, a nossa igualdade aqui, ó. 2 igual a 2. Então, o termo desconhecido aqui na nossa terceira balança também é o número 6. Beleza? Relembramos aí, então, a ideia de equação, né? Lembrando que uma equação da ideia de uma balança onde um membro tem que ser exatamente igual ao outro membro. Tem outro exemplo também aqui, ó. Resolva uma equação de primeiro grau, ou melhor, resolver uma equação de primeiro grau é descobrir o valor do termo desconhecido. É descobrir isso aqui, ó, o valor do termo desconhecido. Ou seja, encontrar o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Então, aí, olha para a imagem, pessoal, nós temos de novo aí uma balança de 2 pratos. E a pergunta é, qual é o peso de cada bloco? Vamos pensar? Uma coisa a gente consegue perceber, ó. Cada bloco que está desse lado, onde o professor está sinalizando, esses blocos são iguais. Tá bom? Tem mesmo tamanho, são iguais. Por ser iguais, eu não tenho valor para ele, tá? Eu posso dizer que esses valores são valores desconhecidos. Em matemática, o termo desconhecido a gente chama de x, ou de a, ou de b, mas especialmente a gente chama de x. Então esse aqui vale x, esse aqui vale x, esse aqui também vale x. O que a gente tem certeza é só de olhar para a balança? Temos certeza que o que nós temos desse lado, ó, tem que ser exatamente igual ao que nós temos do outro. Mas quanto é que nós temos do outro lado? Nós temos, olha, 2 pesos de 15 quilos. Que no total, esses 2 pesos aqui é igual a 30 quilogramos. Sem pensar muito, vamos usar só a lógica da coisa. Se eu sei que esse outro lado pesa 30, ó, que o outro lado, esse lado aqui pesa 30 quilogramas, eu sei que eu tenho três objetos aqui de mesmo tamanho, mesmo peso e iguais, então isso quer dizer para a gente que esse X, né, que cada bloquinho desse aqui pesa 10 quilogramas. Por que 10? Porque, ó, se eu disser que esse aqui é 10, ó, esse aqui é 10 e aqui também é 10, ó, somando não vai dar 30? Então, 10 quilogramos cada peso desse aqui, tá legal? Isso a gente sem usar muita coisa, só usando só a lógica do cálculo, tá bom? Então, 10 quilogramas vale cada um dos pesos que estão no lado esquerdo aí da nossa balança, beleza? Agora, vamos partir então para a resolução de problema. E o que a gente faz para resolver um problema de equação do primeiro grau? Pessoal, primeira coisa, você precisa ler, tá bom? Ler com atenção o problema e levantar os dados, tá legal? Primeira coisa que você deve fazer. Segunda coisa, segundo passo, traduzir o enunciado para a linguagem das equações. Atenção, vamos ter um texto, né, numa linguagem comum e a gente vai traduzir isso para a linguagem matemática, que é o que a gente chama de linguagem das equações. Terceiro passo, resolver a equação estabelecida. E, por fim, temos ainda um quarto passo, que é analisar o resultado obtido e dar a resposta conveniente. De repente, você tem que analisar. Você está calculando a idade de uma pessoa num problema e tu acha um valor absurdo, né, que não pode ser a idade da pessoa, aí você vai desconfiar e você vai perceber que seu cálculo está errado. Tá? Então, esse quarto passo não é obrigatório a gente fazer. Sim, não tem muito cálculo para fazer, mas esse aqui você precisa
né, dá uma olhadinha sempre no que você obteve como resposta. Beleza? Então, ler com atenção, traduzir para a linguagem e resolver o problema, né? Resolver a equação estabelecida. Vejamos então. Olha o que diz a situação, o problema de número 1. Diz assim, ó. O triplo de um número é 18. Que número é esse? Perceba, aluno, o seguinte, ó. Nesse texto, nessa questão, nós temos, na verdade, ó, uma situação matemática, tá bom? Tem uma situação matemática e essa situação está ali descrita em uma linguagem comum, tá bom? Está dizendo para nós o triplo de um número. O triplo de um número é 18. Que número é esse? Então, nós precisamos, para resolver o problema, a gente precisa traduzir essa linguagem normal, a linguagem comum, para a linguagem das equações. E é o que a gente vai fazer agora. Acompanha comigo. Então, o triplo de um número, aí você tem que lembrar, triplo, alunos, da ideia de 3, tá legal? 3 vezes alguma coisa. Um número, vamos começar bem aqui, ó. Um número, não sei que número é esse. Eu chamo isso de x, ele é um termo desconhecido, tá legal? Como a questão começa dizendo para você, ó, o triplo de um número, então isso aqui vai ser 3 vezes x, tá legal? Agora acompanha o final, a continuação do enunciado. Ele disse para nós, ó, é 18. É 18. Olha ali, o triplo de um número é 18. Então ele disse para nós, a ideia de está dizendo igual, tá bom? Está dizendo, é igual a 18. Então, a gente acabou de traduzir o problema. E a pergunta é, que número é esse? Olha a equação que a gente ficou na forma bem sintetizada. Ficamos com 3x igual a 18. Aí você já aprendeu aqui comigo, né? Comigo também com o professor Aldemir, que também foi seu professor aqui no 7º ano, né? Que para resolver a equação, nós temos o princípio da igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. E isso funciona, tá bom? Eu vou resolver essa aqui usando o princípio da igualdade para a gente relembrar mesmo. Olha só, resolver a equação, pessoal, consiste em achar o valor do x. Se eu quero que o x fique sozinho, uma maneira de deixar esse x sozinho é dividir essa equação por 3. Ó. Dividir o primeiro membro por 3 e o segundo membro por 3. Você viu isso com a gente aqui, ó. Resolver a equação pelo princípio de igualdade, tá bom? E aí, ó, se nós vamos dividir, ó, olha o que vai acontecer. 3 dividido por 3 é 1, sobrou x. 1x. 18 dividido por 3 é 6. Pronto. Então, o x é igual a 6. Isso aqui funciona, nós usamos o princípio de resolução de equação. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Lembrando que para resolver essa, a gente fizemos uma divisão no primeiro membro, então temos que dividir também no segundo. Mas vocês aprenderam também um atalho, né? Vocês aprenderam, a gente pode fazer assim, ó, 3x igual a 18. E aí tem que ficar esperto que o 3 está multiplicando x, isso aqui é outra maneira de você fazer, tá bom? 3 está multiplicando x, então a gente vai pegar esse 3, ó, e vamos trazer ele para o outro lado da igualdade. Mas como ele estava multiplicando, ele vai passar então dividindo. E a gente vai fazer então x igual a 18 dividido por 3. E aí de novo vamos ter x igual a 6, tá bom? Esse aqui, isso que nós fizemos aqui, é uma maneira mais curta, né? Um atalho que vocês aprenderam aqui com a gente. Né, e que também funciona, dá certo, é possível resolver as equações, né, usando o princípio de que se eu passo uma coisa para o outro lado, um número para o outro lado, ele vai passar então com a operação inversa. Beleza? Vamos continuar, porque temos outras situações, problemas para resolver. Acompanhe aí comigo. Muito bem, pessoal, temos aí, ó, a questão diz assim, ó, o dobro de um número. Atenção, pessoal, o dobro de um número. Mas que número? Não sei. Esse número eu vou chamar de x, né? Não sei que número é esse, mas dobro eu sei, que é 2 vezes alguma coisa. Né? Adicionado a seu triplo, adicionado mais, né? Ao seu triplo, 3 vezes. 3 vezes aquele número. É igual a 18. Então, é igual. Então, vamos subir. Isso aqui vale, ó, é igual a 18. Que número é esse? Pessoal, eu fiz aí um breve resumo dessa situação, problema aí pra gente, mas nós temos aqui um passo a passo bem legal para você perceber essa situação. Então vem comigo.
o dobro de um número. Não sei que número é esse. Nós chamamos isso de o número desconhecido. Nós chamamos ele de x. Continuando o raciocínio do problema, a análise do problema, ele diz assim, ó, o dobro do número desconhecido. O dobro de um número. Está falando disso, ó, o dobro de um número desconhecido, então o dobro é 2x, ó, o dobro de um número desconhecido. Olha só outra situação. O triplo do número desconhecido. Está falando desse cara aqui, ó, adicionado a seu triplo. O triplo de um número, 3x, não sei que número é esse. O dobro de um número eu sei, ó, nós já sabemos, é 2x, né? O número desconhecido, sabemos, x. Vamos lá, então. Continuando a análise. O dobro de um número desconhecido adicionado a seu triplo. Vamos completar o problema. O dobro de um número desconhecido adicionado a seu triplo é igual a... Aí temos a equação. O dobro de um número desconhecido adicionado ao seu triplo igual a 80. Qual é esse número? Vamos resolver então, né? Temos a equação. Já traduzimos da linguagem comum, né, da linguagem usual para a linguagem matemática, agora a gente vai resolver a equação. E aí é só você perceber, ó, nós temos aqui, ó, 2x mais 3x, que a resposta é 5x, igual a 80. Aí você já sabe o atalho, olha só, o 5 está multiplicando o x, então esse 5 vai passar dividindo, vamos ficar com x igual a 80 dividido por 5. E aí então, o x é igual a... É só a gente pegar agora e dividir aqui, né? 80 dividido para 5. Obtemos 1 vezes 5 é 5. 8 menos 5 é 3. 30 dividido para 5, a resposta é 6. Porque 6 vezes 5 é 30. E 30 menos 30, 0. Beleza, fechou então. Então, x é igual a 16. Beleza, pessoal? É isso. Vamos continuar porque nós temos outros probleminhas aqui para a gente resolver. Vem comigo, situação 3. Olha o que diz a situação 3. Ó. O triplo de um número menos 7 é igual a 44. Pessoal, alunos, fique esperto. Tem que ficar esperto aí nesse momento de você traduzir da linguagem usual para a linguagem matemática, tá bom? Que é a linguagem das equações. Porque se a gente traduzir errado, a gente vai errar a equação, vai errar na resposta, tá bom? Então, fica esperto. Quando fala triplo de um número, 3x, né? O dobro de um número, 2x. O termo desconhecido, não sei quem é. Normalmente, em matemática, a gente vai chamar de x, tá bom? Mas não é obrigatório também ser x. Pode chamar por outra letra, tá bom? Mas nesse primeiro encontro de vocês aqui com as equações, eu te aconselho a chamar sempre o termo desconhecido de x, tá bom? Vamos continuar, então? Vejamos então, o triplo de um número menos 7. Bom, o número é desconhecido. Número desconhecido, então nós chamamos de x. Não sei quem é esse número. Mas tem uma outra situação. O problema diz triplo deste número. Triplo de um número. O triplo de um número nós vamos chamá-lo de 3x. 3 vezes ele. Tá legal? E aí, temos ainda a situação que diz assim, ó, triplo do número menos 7, ó. Triplo de um número menos 7. Como é que fica, então? O triplo de um número, 3x. Estamos traduzindo, 3x menos 7. É o que também está no texto, ó. Triplo de um número menos 7. Aí o texto diz assim, ó, é igual a 44, né? O triplo de um número menos 7 é igual a 44, então nossa equação fica 3x menos 7 igual a 44. De posse dessa equação, a gente tem que resolver a equação. Então, venha comigo para resolver a equação. Temos a equação. O 3x a gente repete, porque a nossa ideia é sempre ficar com a variável sozinha, de preferência do lado esquerdo, tá bom? E nós temos aqui o número menos 7, que nós vamos passá-lo para o outro lado da igualdade, porém ele vai passar com o sinal trocado. Ele é menos 7, vai ficar então mais 7, tá bom? Então vai ficar igual 44 mais 7. E aí vamos ter então, ó, 3x igual 44 mais 7, a resposta é 51. E aí de novo, ó, temos 3 que multiplica x igual a 51. 3 que multiplica x, esse 3 vai passar para o outro lado agora dividindo.
Vamos ficar então com 51 dividido por 3. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter que x é igual a... Vamos ver aqui do lado? 51 dividido por 3. Nós vamos ter 1. 1 vezes 3 é 3. Resto 2. 21 dividido por 3 dá 7, porque 7 vezes 3 é 21. E 21 menos 21, a resposta é 0. Então, 51 dividido por 3, a resposta é 17. Beleza, alunos? Espero que vocês estejam aí compreendendo e principalmente conseguindo fazer essa transposição da linguagem usual para a linguagem matemática, tá legal? Temos ainda uma situação de número 4. A situação de número 4 é uma situação mais contextualizada, pessoal. E a gente tem que entender, nós temos que entender aí, né, esta situação aí que a gente traz aí para vocês, tá legal? Acompanhe aí com bem calma, para que você realmente compreenda, tá legal? E aí a questão diz assim, ó, vem comigo, uma questão do portal Educação, diz assim, um tênis custa 3 vezes o preço de uma calça. Os dois itens juntos custam R$220. Qual é o preço de cada item? E aí, pessoal, alunos, fica esperto aí do outro lado. Perceba que a gente, por enquanto, a questão não disse pra gente quanto custa o valor da calça e também não deixa claro quanto custa o valor do tênis. Valor mesmo, não fica claro. Mas ela deixa, a questão nos dá a condição, as condições necessárias para que nós possamos identificar esses valores. Tá legal? A gente vai fazer essa transposição, vamos pegar a linguagem usual, né, que está no texto, vamos transformar essa linguagem na linguagem das equações, e aí vocês vão ver que vai dar da gente descobrir aí o valor aí da calça e o valor do tênis. Vem comigo. Bom, o tênis custa 3 vezes o valor da calça. Tudo que nós não sabemos quanto vale a calça nem o tênis. Quem é o número desconhecido? O número desconhecido, falei para vocês, aconselho vocês a chamar de x, tá bom? Então o número desconhecido é x. O preço da calça. Olha só, nós chamamos a calça de x, pessoal, porque olha o que diz a questão. Um tênis custa 3 vezes o preço da calça. O tênis é 3 vezes o preço da calça, mas não sabemos quanto é a calça. Então, a calça, o valor do preço da calça, nós chamamos de x, tá legal? Acompanha comigo o desenvolvimento. E o preço do tênis? Se o preço da calça nós chamamos de x e sabemos que um tênis é 3 vezes o preço da calça, é claro, então, que o preço do tênis, né, será, então, 3x, tá legal? Porque diz, 3 vezes o preço da calça. Se a calça nós já definimos que o preço da calça é igual a x, tá legal? Então, 3 vezes x é o preço do tênis. Então, ficamos com a equação x mais 3x igual a 220. Vamos lá, vamos prestar bem atenção na maneira que a gente passa aí da linguagem usual, né, da linguagem comum, para a linguagem algébrica, para a linguagem das equações. Um tênis, não sei quanto é esse tênis, custa 3 vezes o preço de uma calça. A calça nós chamamos de x, né? Se a calça custa x, então o tênis custa 3 vezes, ó. Então 3x. Ó. Essa é a tradução. Os dois itens juntos custam 220. Olha só, pessoal, os dois itens juntos. Então quer dizer que a calça mais o tênis, tá legal? Então por isso nós escrevemos aqui, ó, x mais 3x igual a 220. E falou a questão, ó. Os dois itens juntos custam 220. Qual é o preço de cada um? É só a gente descobrir então o valor do x, ó, para a gente saber o preço. Vem comigo aqui, ó. X mais 3x, pessoal, a resposta é 4x. Vou melhorar esse nosso x aqui, que ele cara tá meio estranho. 4x igual a 220. Ó, o 4 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, fica x igual a 220 dividido por 4. Então, x é igual... É só agora a gente fazer a divisão do 220 por 4. 220 dividido por 4. Vamos lá, então. 22 dividido para 4, nós vamos obter, então, 5, porque 5 vezes 4 é 20. Sobrou 22 menos 20, sobra 2. Deu 0. 20 dividido para 4, nós vamos obter de novo
5, porque 5 vezes 4 é 20. Fazendo essa subtração, o resto dá zero. Então, sabemos que o x é igual a 55. Beleza, pessoal? Acompanha aí, ó, não perde o raciocínio. X é igual, pô, mas nosso 55 ficou meio estranho aqui, né? Vamos fazer bem bonitinho esse cara aqui, ó. 55, agora sim. X é igual a 55. A pergunta é, qual é o preço da calça, pessoal? A calça valia X, pessoal. Se a calça vale X e X é igual a 55, então a calça é igual a 55 reais. Beleza? Mas quanto vale então o tênis? O tênis é 3x, é 3 vezes o preço da calça. É só a gente fazer, ó. 55 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 5, 15, 1, 16. Então, o tênis é igual a 165 reais. Beleza? Por quê? Porque a questão quer que a gente determine o valor da calça, de cada item, né? Então, respondemos aqui o preço da calça e o preço do tênis. Beleza? Temos mais uma situação, um problema ainda para a gente resolver. Vejamos então. Laura tinha 8 anos. Olha, pessoal, questão legal essa questão, pessoal. Laura tinha 8 anos quando Mateus nasceu. Hoje, a soma das duas idades é de 46 anos. Qual a idade de cada um? Acompanhe, então. Bom, lá não sabemos nem a idade da Laura e nem a idade do Mateus, né? A questão não falou. Laura tinha 8 anos quando Mateus nasceu. Então, podemos chamar o termo desconhecido, o número desconhecido de x. A idade do Mateus nós vamos chamar de x, porque nós não sabemos. Tá legal? Sabemos um pouco da informação da idade da Laura, que a Laura tinha 8 anos quando o Mateus nasceu. Tá legal? Então, a idade do Mateus nós chamamos de x. Olha o que diz a questão. Hoje, a soma das duas idades é de 46 anos. A soma, ó, então ele soma, vai somar as idades e o resultado tem que ser igual a 46 anos. Bom, então, pessoal, olha a ideia que nós temos aqui, ó. O número desconhecido é x, a idade do Mateus é a idade x, nós não sabemos a idade dele. A idade da Laura, pessoal, é 8 mais a idade do Mateus, porque olha o que diz a questão, Laura tinha já 8 anos quando o Mateus nasceu. À medida que o tempo for passando, a idade da Laura vai aumentando, né? Vai aumentar de que maneira? Mesmo podemos dizer proporcional à idade do Mateus, né? Quando o Mateus tiver 1 ano, a Laura vai ter 9. Concorda comigo? Quando o Mateus tiver 2 anos, a Laura vai ter 10. E assim sucessivamente. Então, a idade da Laura é 8 mais a idade do Mateus. E aí nós ficamos então com a equação, que é qual é a idade de cada um, mas ele disse a soma das duas idades, é 46. Nós sabemos que a idade do Mateus é igual a x e a idade da Laura é x mais 8. Então ficamos com x mais 8 igual a 46. E aí é só a gente resolver a nossa equação. Vamos lá? Acompanhe aí para não perder o raciocínio. Temos aqui, ó, x mais x. Ó. X mais x, pessoal, é igual a 2x. Vamos repetir ainda o 8 aqui, ó, ficar bem passo a passo a resolução da equação para você. Ficamos então com 2x mais 8 igual a 46. Você também já aprendeu comigo que o que temos de um lado da equação, se passarmos para o outro lado da equação, ele vai passar com o sinal trocado. Então nós temos aqui, ó, mais 8. Esse número vai passar para o outro lado com o sinal trocado. Ele vai passar, então, menos 8. Tá bom? Então, a gente vai ficar, ó, com 2x igual a 46 menos 8. E 46 menos 8 é 38. Então, vamos ficar aqui 2x igual a 38. O 2 está multiplicando o x, vamos passar dividindo. Ó. 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Ficar então com x igual a 38 dividido por 2. E 38 dividido por 2, pessoal, vem aqui, ó. 38 por 2, temos 1. 1 vezes 2 é 2. 3 menos 2 é 1. Ficou 18, né? Baixamos o 18. 18 por 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Resposta
0. Então, o x, nós vamos encontrar o valor do x aqui, ó. X é igual a 19. Beleza? Mas qual é a pergunta da nossa questão? Vamos resolver? Vamos responder? Qual é a idade de cada um? Olha, a idade de cada um, bom, se eu sei, já sei que x é igual a 18, então a idade do Mateus é igual a 18 anos. E a idade da Laura, então? A idade da Laura é 8 mais x. Mas quanto vale o x? O x vale... Opa, 18 não, pessoal. Desculpa, é 19, né? Nós encontramos aqui. Ó, só pagar aqui para não... Aqui, ó. Nossa resposta é 19. Então a idade do Mateus é 19 anos. E a idade da Laura, então, é 8 mais x. Então é 8 mais 19. Então, a idade da Laura é igual a 27 anos. Beleza? Fechamos, então, a nossa questão. Então, pessoal, vimos aqui na nossa aula, aqui, ó, resolução de problemas utilizando a equação, né? Vocês viram aí que precisa traduzir para a linguagem das equações e resolver a equação. Beleza? Foi isso a nossa aula de hoje, pessoal. Aguardo vocês numa próxima aula e tchau!